Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, não é? E estamos aqui para mais uma aulinha de história. Aliás, de geografia, né? Só que hoje nós teremos as duas, história e geografia. As duas disciplinas hoje, no dia de hoje, né? Na quinta-feira, tá certo? Por conta de ontem a gente ter feito português e caligrafia. Hoje nós vamos começar primeiro com a disciplina de história, não é mesmo? A gente falou na aula passada sobre os bairros ter história, né? Sobre os bairros, a história e a evolução deles, né? Como eles começam e com o passar do tempo, como eles vão evoluindo e mudando. Aí aqui na disciplina de hoje é a história do meu bairro, né? O que você sabe sobre a história do seu bairro? Um bairro ele pode ser formado próximo a uma fábrica, como o de Joana. Há também os bairros que se desenvolvem próximos a avenidas ou a uma estação de trem. Existem várias maneiras de conhecermos a história do nosso bairro. Você pode visitar um museu, você pode conversar com pessoas mais velhas para conhecer a história do bairro, pode observar fotografias antigas e esse é o melhor de todos, né? Pesquisar na internet, porque a internet é uma ferramenta que tá muito fácil e ao acesso de todos, né? Então, vocês podem pesquisar aí na internet sobre a história do bairro de cada um de vocês. Aí aqui embaixo tem assim, conhecendo os patrimônios do meu bairro. No seu bairro existe alguma construção considerada um patrimônio cultural? Patrimônio cultural são construções, tá? Essas construções fazem parte da história do bairro e são consideradas muito importantes pela população. Aqui na cidade de Fortaleza, nós temos muitas construções importantes, né, que são patrimônios culturais, mas ali no centro da cidade, né, que são construções bem antigas. Aqui no nosso bairro, eu pelo menos não conheço nenhum patrimônio histórico, né, das pessoas. Então, mas cada um que mora aí no seu bairro, que conhece, ou então pesquisa, pergunta a mamãe e o papai se eles conhecem, tá? Aí na página seguinte, a gente vai para a atividade. Diz assim, realize uma pesquisa sobre a história do seu bairro. Siga as orientações abaixo. Aí tem assim, na letra A, converse com seus pais, avós, tios ou algumas pessoas que conheçam a história do seu bairro. Peça um adulto que pesquise o tema com você na internet. Procure fotografias antigas do seu bairro e, se possível, visite alguma construção antiga da região que chame sua atenção. Depois, registre no caderno as informações que você encontrar e compartilhe com os colegas, tá? Se vocês quiserem fazer isso pela internet mesmo, né? Pesquisar na internet, como foi que surgiu, por que o bairro de vocês tem esse nome, vocês podem fazer isso diretamente só pela internet, né? E aí vocês coloquem no caderno de vocês, tá bom? Na segunda questão, você vai fazer o seguinte: com base na sua pesquisa, você vai desenhar como você imagina que era o seu bairro quando ele surgiu. Antes dele se tornar o que ele é, como é que vocês imaginam que era o bairro de vocês? Aí vocês desenham aí no espaço abaixo, tá bom? Do outro lado, nós temos um texto. Vamos ler. Não faz muito tempo, uma onça rondava as trilhas do morro. O morro estava cheio de árvores e matagais e era margeado por caminhos estreitos, canaviais, barrancos e terrenos baldios. Nessa época só havia uma casa no morro, uma casa de pau a pique, rodeada de abacateiros, mamoeiros e bananais. Os anos foram passando e chegou mais gente para morar no morro. Chegou muita gente vinda de perto e de longe. A estrada de terra que vinha da cidade virou uma estrada asfaltada. E mais gente chegou. O morro virou um bairro, tá certo? Esses morros, né, que viram bairros, são muito comuns aqui no nosso país.
em cidades que têm altos morros, como Rio de Janeiro, por exemplo. Lá no Rio de Janeiro tem muitas comunidades que se formam em morros, né? Do jeitinho que eles falaram aqui, citaram aqui no texto. Aí você vai aqui abaixo, de acordo com o que foi lido no texto, você vai numerar, tá? De 1 até o 3, nos quadrinhos das ilustrações, a sequência correta dos acontecimentos, né? Tem 3 imagens aí, ó. Aí você vê que como foi que começou na estrada de terra e tal. Depois ele foi melhorando um pouquinho e depois ele já se tornou um bairro ali, uma comunidade já bem grande, cheia de casas. Aí na B tem assim, ó, de acordo com o texto e com as imagens, que elementos foram necessários para que o morro se transformasse em um bairro, tá? Converse com os seus colegas. A gente vai conversar aqui, tá? Essa daqui não precisa colocar aqui embaixo. Nós vamos conversar aqui entre nós, né? Os elementos que foram necessários para transformar um bairro em um bairro foram as casas, né, as construções, que foram os diversos moradores que foram chegando, e aí eles foram ali construindo, às vezes um pai, uma mãe, tinha os seus filhos, e aí eles foram ficando adultos, foram formando suas famílias e foram construindo mais ali por perto também, e isso vai com o tempo, né, leva tempo, e aí com o passar dos anos, aquele lugar que era pequeno e com poucas construções, com poucas casas, se torna um lugar super habitado, né? Em um bairro grande, tá certo? Aí, meus amores, essa aí é a atividade de história, tá certo? Agora nós vamos passar para a nossa atividade de geografia, tá? Nós falamos aí sobre a história do bairro e em geografia nós vamos falar sobre os meios de transportes, né? A gente sempre fala nos meios de transporte, vez ou outra a gente tá aí citando eles, porque é muito importante para vocês tá sempre revisando, sempre sabendo um pouquinho sobre os meios de transporte. E hoje a gente vai falar, vai mostrar, continuar, aliás, a atividade da aula anterior, que eu falei sobre os meios de transporte no nosso dia a dia, né? Então, eu falei que a gente tem os transportes de carga, né, que transportam aí produtos, né, as cargas para chegar até os grandes supermercados, os grandes armazéns. E nós temos os transportes de pessoas, óbvio, né? Nós temos os ônibus, os aviões, as motos, os carros, enfim. Todos os barcos, né? Todos os meios que a gente usa para se locomover de um lugar para outro, tá bom? Aí, o que é que eu quero que vocês façam? Aí, na questão, é só uma questãozinha de geografia, tá? Tem assim, ó. Identifique os meios de transporte das fotografias e escreva o nome de cada um deles, tá? Você vai escrever o nome de todos os meios de transporte que tem aí na página 272, tá certo? Todos esses meios de transporte que vocês conhecem, né? O carro, a bicicleta, o barco, o avião, o caminhão e o metrô, tá certo? E em seguida, você vai assinalar um X, tá? Com X nas fotografias dos meios de transporte que você conhece, tá? E você vai circular os que você já utilizou. Tia, eu conheço todos esses meios de transporte, eu já vi todos. Então, marca o X em todos. Mas eu não andei em todos. Eu nunca andei de avião, eu nunca andei de barco, eu nunca andei de metrô, né? Então, você só vai marcar um X naqueles que você já andou, né? Que você já utilizou, tá certo? E é isso, tá bom? A aula de hoje bem facinha, bem tranquila pra vocês, meus amores. Então, até amanhã, se Deus quiser, pra gente encerrar nossa semana na sexta-feira, tá? Um super beijo e tchau!